Pergunta. Pergunta. Considerando. Considerando a cultura dos estúdios no Canadá e Estados Unidos, você acredita que o home office pode virar padrão ou continuará esperando no candidato a disponibilidade de se mudar? Aí pergunta difícil, aí ó, pega a bola de cristal. Eu não sei. A melhor resposta. Bola de cristal. Eu não sei, porque assim, eu acho que isso é o tipo de coisa que vai depender de cada estúdio. É, É, depende muito da cultura, dos valores dos donos do estúdio, né? Tem isso, porque estúdio assim, que. tem muito estúdio que, tipo, não acreditou isso nem desde o início. Tem estúdio que realmente acha que caiu a produção. Tem estúdio que não, que acha que aumentou a produção e quer que fique assim. Então, não é uma resposta que eu consigo dar concreta, assim, entendeu? Tipo, É muito não difícil sei. responder isso. A gente Ah, tem que esperar, porque, por exemplo, o lance da Covid é complicado. Aqui no Canadá, eu não peguei Covid durante os 2 anos inteiros de pandemia, porque eu me tranquei em casa e, né, tipo, e fiquei trabalhando de casa. Mas quando eu cheguei aqui no Canadá, assim que eles abriram o uso de máscaras e passaram a não pedir o comprovante de vacinação nos estabelecimentos, todo mundo arrancou as máscaras. Não, é sério, o governo falou. Não, o governo falou, tá falado. Aí todo mundo fez isso. Eu fiquei cabreira demais. Eu falei, gente, não vou parar de usar máscara. Mas eu continuei usando a máscara e só, tipo, tirando elas em, sei lá, em parque, onde você tá distante de todo mundo e tal. E eu peguei Covid mesmo assim. Então, ou seja, foi mandatório. Foi só, tipo, todo mundo parar com os procedimentos, eu peguei Covid. E eu fiquei malzaça, assim. Pra mim foi muito ruim, porque eu tava num país novo, né? Tipo, sem ninguém, assim, pra ajudar. Tem meu marido, claro, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei não, com muito e a medo. gente ainda tem um período para a gente poder usar o serviço de saúde, né? Exato, são três, Três são meses. 3 meses. É. Pra Aí eu sair, e o Dejaime a gente ainda não pra sair pode. o cartãozinho do SUS aqui, né? É, a gente ainda não pode. Então, a gente fez check-up antes de viajar. A gente já foi no Isso. médico, fez tudo, viu como é que Eu tava a fiz nossa também. saúde e aí a gente veio, porque só daqui, ainda falta um mês pra gente poder. E É, isso é porque tem as regras, né? A gente tem que seguir as regras. E aí, peguei aqui. Eu fui, puta merda. Ainda tô, eu sinto às vezes uma sequela, às vezes eu tuço do nada. Tipo, sei lá, deu um ruim no pulmão aí, não sei. Eu saí não faz muito tempo de uma Covid. Então, é muito difícil falar. E se tivesse, sabe, se tivesse voltado para os estúdios, ia todo mundo pegar também. Então, acho que no fim é uma coisa que hoje em dia existem as vacinas para segurar, né, os casos mais complicados, né, para a gente não ter as mortes e tudo mais. Mas a gripe, ela vai continuar existindo, ela não vai deixar de existir. O vírus, ele é feio, ele é forte o suficiente para sobreviver, então ele vai usar o corpo humano como parasita, sempre. Esse é o básico dele, essa é a função dele. sim. A gente tá ali, a gente tá ali, né? Então uma hora vai pegar. Era igual como era a outra gripe, né? Então, E mas eu fiquei bastante chocada, porque eu me cuidei durante 2 anos e peguei. Eu fiquei me sentindo culpada, fiquei logo me quando sentindo todo mesmo. mundo fala que já É. tá tudo bem, né? Que não Exato. E tá. eu pego. Foi o momento que todo mundo arrancou a máscara. Eu falei, É. nesse todo mundo que arrancou a máscara, alguém não tava bem, né? Então, E tem outras questões também sobre trabalhar home office, por exemplo, tava conversando esses dias com o Dejaime, das pessoas estavam reclamando de uma unidade da Amazon. Eu não lembro, eu não tenho certeza se é a Amazon, mas é uma dessas empresas grandes. Chamaram todos os funcionários para trabalhar de volta, né, presencial. E aí os sim, funcionários estavam achando ruim e normal. etc. Mas aí o que acontece? Essas empresas muito grandes,
geralmente elas colocam ali, montam uma empresa naquela região e o que acontece? Valoriza a região, gera emprego, muitas pequenas empresas vão, né, pequenos restaurantes abrem ali em volta daquela empresa, ou seja, Uhum. movimenta o local e por causa É, disso, às vezes aquela empresa em específico tem algum benefício do governo, por exemplo, ela paga um pouco menos de imposto e etc, alguma coisa assim, e aí porque ela está gerando valor naquela comunidade ali, entendeu? Então, maravilhoso. tipo assim, em alguns casos, se a empresa for maior, eles acabam tendo que chamar as pessoas de volta, mas por essas questões, porque se a empresa ficar toda remota, a empresa vai perder aqueles benefícios que ela teve e muitos outros locais ali vão ficar prejudicados também. Aí tem tudo isso aí que, tipo, tem muita empresa que tem que botar na balança, que tem que considerar, sabe? Não é uma questão simples de responder mesmo. A gente tem que esperar. E eu acho que o que pode acontecer é rolar uns meio termos, assim, sabe? Às vezes até sei lá, você precisar ir pro trabalho 2 vezes na semana, sabe? Eu Sim. acho que pode acontecer uma flexibilização, assim. Eu até preferia, eu vou falar assim, a minha qualidade de vida melhorou trabalhando no home office, porque eu tenho mais tempo para fazer outras coisas, né? Para dedicar a outras coisas, me dedicar seja lá o que for, saúde, alimentação, o que for, né? Ou simplesmente entretenimento. Então, agora, se vai ficar, vamos esperar. Eu acho que isso vai depender da filosofia de cada lugar, sem dúvida. Sim. Um rodízio de Alguém pessoas. perguntou mais coisa? Natália, você fez algum curso de anatomia para 3D? Fiz. Eu fiz vários. Na verdade, não foi um só, não. É, na Melier mesmo, eu comecei já, depois no segundo semestre, quando você aprende todo o básico, assim, a gente tem anatomia, tanto que eu ensinei a anatomia lá também. E aí, geralmente, separava por partes do corpo, assim. Então, comecei dessa forma, depois eu fiz o curso do Alex Oliver, que aí abrangia tudo também. É, mas todos os cursos, todos que eu fiz, abrangia estudo de anatomia. Você precisa fazer. É bom fazer um ecochê, sabe? Pra entender onde tá tudo. E eu acho que vai ficando. Quanto mais você estuda, vai ficando mais natural, né? Mas é sempre. Mas na minha concepção em geral, se você estuda a observação, você vai conseguir fazer. Se você tipo ficou muito bom em observação, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Pergunta do Vamos lá. Core. Cadê? Me perdi. Lá no final, do Henrique Core. O que você considera essencial para o portfólio para character modeling no Canadá? Mais uma vez eu vou falar, depende da empresa, né? Porque depende do que a empresa está fazendo. Então, mas é sempre importante é, ter personagens que você consiga mostrar até onde você vai, até que ponto de qualidade seu trabalho vai, sabe? É, se for possível, se você não tiver experiência profissional, né, aí é legal mostrar coisas técnicas como topologia, como é, UVs, como se abre UVs, essas coisas assim. Também tem É. aquele esquema, né? Você tem que, vamos supor, escolha uma empresa grande, muito grande, que você queira trabalhar. Por exemplo, Às vezes você não vai para essa empresa, tá? exatamente, Vamos ser sinceros, você mas às vezes escolhe, ela é, vai te guiar para outras. sim, É. mas aí você escolhe, olha as vagas dela, vê o que está pedindo, aquilo que a gente falou. E aí você não se aplica nela, mas você vai para uma menor que tem mais ou menos o estilo, que pede mais ou menos as mesmas coisas. Então, aquela menor ali que é próxima, tem um estilo próximo, ela vai te garantir que um dia você chegue naquela empresa grande. Então, ou não, vai ver você continua nessa pequena, ela cresce e você vai ser ali Ou você crescer vai junto. para outra empresa que você nem esperava. Também, Nem esperava. é, mas que precise daquilo que você fez. Então, Sim, né? Deixa aberto, é importante
se ser aberto assim às coisas para não se frustrar, né? Sim. E não gerar muita expectativa, porque é muito, muito Porque é muito concorrido. concorrido. É, exato. Se você focar só em uma, só quero trabalhar na Blizzard, sei lá. É, E aí você exclui todas as outras. Fala, pô, sim, mas tem tantas outras que chegam um trabalho parecido da Blizzard e agora, né? sim, Então, tem que dosar um pouco mesmo isso. sim. Galerinha, tem mais perguntas? Ah, às vezes eu me sinto muito perdido, porque são muitas opções. É. Eu tava me sentindo assim. Quando eu comecei, eu falei, olha, tá, eu quero estudar 3D. Mas por onde que eu começo? Tipo, eu não sabia por onde começar. Eu já tinha mexido no ZBrush, eu já tinha mexido no Maya, mas sabe, eu não sabia. E agora? Que caminho eu quero? O que que eu quero, entendeu? Aí o que que eu comecei? Eu falei, tá, eu já mexi com ZBrush, já mexi com Maya, mas eu tinha pesquisado e todo mundo falava que o Blender te dava uma noção de tudo. E aí eu pensei, bom, o Blender dá uma noção de tudo, porque né, até Nodes, assim, quando você mexe no Node, você entende como é que funciona vários outros programas, tipo Houdini, só porque você estudou um pouquinho de Nodes no Blender. E Sim. aí eu fiz isso e hoje tá sendo muito mais fácil eu estudar outros programas, por causa Sim. que eu A me gente tem foquei que em um. entender que o software, ele é só uma ferramenta, né? Sim, A gente tem que entender a ideia dele. Então, meio que não importa muito, assim, principalmente se estiver no início, não importa muito, né? Igual se a gente fosse aplicar para o mundo real, não importa se vão me entregar uma caixinha de palito de fósforo, eu vou ter que fazer uma cabeça com palito de fósforo, ou se eu vou ter que fazer com clay, ou se, entendeu? É o material mudou, mas o fundamento é o mesmo, assim, na hora de montar e de construir. Então, é a mesma coisa, assim, nesse caso, assim, que a Vicky tá falando. O que eu acho importante é que, assim, quando a gente não tem guia nenhum, fica difícil criar um guia sozinho, sim. né, para Fiquei que nem estudar. eu, Isso, super perdida na hora que eu decidi exato. Então, vir. esse é o momento que eu acho que é importante pesquisar por cursos que você consiga fazer. Porque senão, realmente vai ficar muita opção, você não vai saber qual fazer, ou você vai se inscrever em todos e não conseguir seguir nenhum, né? Então, é por isso que eu acho que é importante, assim, tentar, às vezes, sim, coloca pra você assim, pô, vou me inscrever nesse curso aqui, eu tenho que aprender animação, tenho que aprender não sei o quê. Você tá se metendo numa presepada. Sim, você tá, mas você tá metendo nessa presepada porque você vai aprender a ver o que você gosta mais. Então, é por aí, assim. É, foi Houdini meio é a versão hardcore dos Node. dos nodes do Blender. Mas eu acho legal, assim, pra iniciante, que no caso do Core, não. O Core ele já manda bem pra caramba no ZBrush. Mas quando a pessoa, por exemplo, não sabe pra onde ela quer ir no 3D, geralmente eu falo, começa no Blender, que você vai ter uma noção de tudo. Porque até ilustração você pode fazer no Blender. Então, você quer pintar, você vai pintar no Blender também. Depois você decide, entendeu? Por exemplo, esses tempos eu tenho estudado bastante Substance Painter, né? E aí eu fazia texture paint no Blender antes de ir pro Substance. É. E tá sendo tão tranquila a minha transição pro Substance, porque eu já tenho uma noção de como texturizar bem no 3D, então, por causa do Blender, então realmente eu acho que foi algo bom que eu fiz de ter focado em um que me Sim. deu uma noção de tudo. E agora que eu tô estudando os outros, tá sendo super tranquilo. Sim. E olha como é diferente, né? Tipo, pra mim foi o Photoshop. Assim, o Photoshop, eu entendi um pouquinho. Eu nunca fui fera em Photoshop, mas eu entendia um pouco e foi o Photoshop que me ajudou a entender o Substance, porque tinha muitas coisas parecidas, assim. Então depende. É isso que é importante, né? O lance de agregar. Agregue conhecimentos, não importa muito da onde ele vem. Depois você vai saber. Vai chegar uma hora que você vai saber aplicar bem eles, né? Sim. Assim eu fico sem jeito.
É, mas é verdade, você manda bem. Eu perdi. Ok. Eu tenho mais uma. Acho que vale mostrar também no portfólio. Desculpe, para colecionáveis ou apenas focar na pipeline? Henrique, isso varia muito, assim. No meu portfólio eu tenho coisas de. Eu tenho de tudo, acho. É que eu pus tudo no Demo Reel. Então, eu criei um vídeo que eu consigo mostrar a escultura aplicada de várias formas, ou desenho, né? Então, aplicado daí, sei lá, aplicado na clay, aplicado num colecionável, aplicado numa animação, aí eu mostro a animação depois. Então, eu escolhi fazer dessa forma e funcionou. Vou- assim, o que importa, eu acho que o que mais importa é você mostrar, assim, eles querem ver a qualidade das coisas que você consegue fazer. Acho que é meio por aí. Sim. Tem mais pergunta, pessoal? Bom, já tá batendo quase Ó, 2 horas. nossa, Ah, assim, a gente fala, se deixar, fala é. muito. Mas eu tenho compromisso, depois a gente vai. Vamos ver. Eu já fiz curso e terminei minha faculdade de CG, mas não sinto que tenha um portifa bom. Então é treino, Marcos. Assim, eu usei outros cursos para treinar. E eu fui para treinar isso também. Terminei a Melier e aí fui me inscrevendo em outros cursos para me manter estudando, sim. Então, às vezes, é uma ideia que pode funcionar. É isso, É, aí eu até entendi. esse é o meu plano, inclusive, esse ano. Eu sempre estudei muito só, né? Sempre aprendi tudo sozinha, mas eu não acho que esteja sendo bom. ah, Porque, assim, eu aprendi a ilustrar sozinha, aí esse outro caminho não precisa, sabe, ser tão Sim. dolorido. Eu posso, né, fazer ele É mais porque, guiado. porque é importante. Por que que eu fiz isso? Porque visões externas, às vezes tá enxergando algo que você não tá vendo, Sim, né? Então, então o que que eu fiz? Fazendo vários cursos um atrás do outro, e cada um me falava, às vezes chegava um ponto, tipo, já tava bem bom, entendeu? Só que aí o professor achou uma coisinha, aí ele falou isso uma vez na sua vida, você vai olhar pra sempre aquilo, você vai sempre procurar se aquilo tá certo ou tá errado no seu trabalho, sabe? sim, Então, é isso que é importante de ter mentores, né, durante a nossa vida. Por isso que eu falo assim, hoje eu quero ir para uma aula de que eu vou fazer desenho vivo, entendeu? Porque aquilo vai provavelmente destravar alguma outra coisa que eu não vi, né? Então, é importante sim, visões externas. Porque daí quando a gente tá acomodado e a gente só tá estudando, eu tô estudando sozinha aqui, você não vai sair muito daquilo, né? Então, é por isso que eu falava para os meus alunos isso, eu falei, gente, que é, estudar é. dói. Estudar dói. Estudar é sair da zona de conforto, E também né? depende muito da pessoa. Por exemplo, eu tenho muita. Tinha, né? Eu tô tentando parar com isso. De ficar na minha zona de conforto, quero fazer personagem feminino, ponto. Ah, anatomia feminina eu adoro, sabe? Mas aí eu tava vendo que toda vez quando eu precisava fazer homens, não, Aí travar. aí eu, tenho que, né, começar a estudar. E aí foi me forçando a estudar. ah, e aí eu dei uma boa evoluída, né, em anatomia masculina. Uhum. Mas no 3D a questão já é outra. A questão é que, tipo, pra mim é cômodo continuar estudando ilustração. Pra mim é cômodo. Quero estudar anatomia, eu abro o Photoshop aqui, pego o gesto e começo a fazer um monte de estudo, entendeu? Ao invés de Em vez aplicar de no abrir o desenho. ZBrush, em vez de realmente Oh, estudar, entendeu? E aí, é. fazendo um curso, Um ah, curso você vai se obrigar. exatamente, você Porque vai ser você tá. obrigada. Isso, eu funciono dessa forma. Sei lá, se eu for na academia, eu preciso pagar alguém pra alguém me encher o saco pra eu fazer. Entendeu?
Então, eu acho que um curso é um pouco isso também, porque você É, está pagando, você se esforçou para pagar aquilo, e aí você quer evoluir, então você vai seguir e vai melhorar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Para mim, funciona dessa forma. Não tô cagando regra, pode funcionar de mil formas para outras pessoas, mas para mim foi assim. Então, então acho que dá, entendeu? A gente às vezes é se propor. E mesmo já virando profissional, eu quero estudar. Eu não, não pode não me parar, não. importo. É, Eu fiz porque uma mentoria, eu tava você trabalhando aprende a já. gostar também, né? De É, estudar. Acho que é é. isso. Não, não faz muito tempo que eu fiz uma mentoria com o Paglioso, porque eu tava com freela de ilustração e, enfim, concept, eu tava me sentindo meio travada com algumas coisas, né? Uhum, E, enfim, aí fiz a mentoria com ele já depois de trabalhar bastante, depois de já ter bastante tempo trabalhando com ilustração, com os concept, mesmo assim fui lá e paguei a mentoria dele. Aí na hora que ele é. olhou, você tem que treinar isso aqui. Aí eu, tá bom. Treinei durante a mentoria, foi um mês de mentoria, né? Ah, uma vez por semana. Uhum. E Já fiz tá todos os ótimo. exercícios que ele me passou e no fim nossa, eu senti a diferença. Depois dessa experiência, eu falei, cara, eu vou fazer isso com 3D. Então, tipo, esse ano eu decidi que eu vou Isso. fazer um monte de curso. Eu tenho a Sim. lista dos cursos já, tá tudo separado aqui. Assim que a gente se ajeitar, terminar de ajeitar as últimas coisas aqui em Londres, eu vou só Mas não focar nos fica cursos. ansiosa, vai na calma, vai Não, um é com por um. calma, tô de boa. Mas Vai na agora eu calma. acho que eu tô, tipo, depois que eu vi nisso o resultado que deu na ilustração, aí eu quero fazer isso também no 3D. Não quero mais Uhum. fazer igual eu fazia antes. Sim. Meu, sei lá, eu também quero voltar a estudar, assim. Eu não sei se vai ser esse ano, mas eu sinto falta, assim, de ter um guia pra assim, e pra mim eu levo como, num curso você cria um projeto pessoal foda, é possível, Sim. né? E outra forma também de estudar, ah, estudar por conta, mas é você, por exemplo, tem um projeto que você acha muito massa, por exemplo, alguém está desenvolvendo um joguinho indie ou algum outro projeto de animação, qualquer coisa assim. ah, Se oferece para fazer alguma coisa, tipo, sem o intuito de ganhar nada com aquilo. A experiência, a não ser a experiência e né, o fato de você ter se envolvido em algum projeto, e se o projeto der certo, você vai ter seu nome ali, mas só faça isso, claro, se você puder, né? Porque também não vai ficar trabalhando de graça e Não, e não pagar as contas, mas fazer alguma não. coisa num projeto assim de forma voluntária só para ver é interessante também. Eu até estava pesquisando alguns projetos que eu pudesse meio que começar a fazer algumas coisas que eu fiquei mais interessada. E tem um que eu comecei a conversar aqui com ele para fazer nas horas vagas, no caso só fim de semana, que ai, gente, eu gosto muito da EA, tá? Eu sou muito fã da EA porque eu amo The Sims. Oh. E aí eu encontrei um projeto, o nome do jogo é Viva Land. É um estúdio Hum. indie que está desenvolvendo e eles estão tentando deixar bem parecido com The Sims. Hum. Aí eu perguntei pra eles, vocês não querem alguma coisa extra aí, só porque eles estão pedindo contribuição no Patreon e financeira, etc. Aí eu perguntei pra Hum. eles se eles não queriam, tipo, uma contribuição com arte, entendeu? Em vez de eu ir lá e pagar 10 pounds por mês pra eles no Patreon, alguma coisa assim, eu faria alguma arte, alguma coisa assim que eles estivessem precisando. Aí eles amaram a ideia, porque o que acontece? Jogo estilo The Sims precisa de muita customização, muito cabelo, muita roupa, muita É, coisa tem que assim. dar opção. É, tem que dar opção. E eu já converso com um cara da EA, o, o Larrys, e ele, tipo assim, me deu uns feedbacks e tal. Então eu pensei, bom,
Eu já tenho essa pessoa aqui que me responde, que me deu feedback e tal. E eu tenho esse estúdio aqui que tá bem próximo do que eu quero, então eu vou poder fazer coisas que vai ser útil para isso. Aí meio que é uma estratégia que eu achei válida, entendeu? Não, Deu é, certo. exatamente. Então, Interessante. é, É novo, eu não conhecia, não, ó. Ouçam a Vicky. Vou seguir. aí é, não, vamos ver se vai dar certo, né? A gente vai conversar essa semana. Vou conversar pela primeira vez por call com eles, desse estúdiozinho indie. Mas eu tô bem feliz, assim, porque assim, eu tô numa fase da minha vida que eu quero fazer o que eu quero, entendeu? Tô cansada de O Emanuel trabalhar falou: pra quem curte a área de games, vale a pena participar da Game Jam da da vida, vida. sim. Participar de Sim. bastante Game Jam, Games Jams são muito importantes, principalmente ser estudantes. sim, Sim, eu lembro que lá na Melia o pessoal fazia bastante e era muito legal. Saíam uns trabalhos muito legais, assim, uns sim. trabalhos curtinhos. É muito importante. A minha Game Jam, na época, foi meu TCC. Então, e abriu, querendo ou não, abriu porta pra mim, sem dúvida. É, essa vai ser minha primeira experiência de cair na Game É. Jam. Não é um Game Jam, mas é um estúdiozinho indie que eu achei massa, porque o jogo que eles estão fazendo tá ficando muito massa. Olha lá, nossa. Alguém mandou alguma coisa também. Infelizmente, o estilo que mais gosto de Fantasy, estúdio japonês, difícil demais. Mas queria muito morar no Canadá. Meu sonho de princesa. Oh, eu virei princesa? Será vindo pra cá? É meu sonho de princesa. Engraçado. É, Ai, então, bom. mas procure coisas que tenham a ver, assim. Se você gosta de um estilo mais anime, mais mangá, sempre vai achar alguma coisa, assim, que tenha a ver. É, Acho que tem. Você chamou gente que trabalha com isso pra cá, não chamou, Vicky? Acho que o Roberto Bilha faz isso, não? ele Ele fez chegou a fazer estátua, ele fez do estátuas Hunter pra vs isso, é. Hunter. Sim. Teve outros, fez o, como é que é o nome daquela raposa? A raposinha. Eu não sou manjadora de mangás e animes, não. Quem entende disso em casa é o meu marido, eu não sei. Mas, assim, o que eu quis dizer, assim, quando eu citei, foi assim, às vezes você gosta desse estilo. Legal. Às vezes você não vai conseguir nesse estilo pra ir trabalhar no Final Fantasy, mas em outras coisas, né? Sim. Então, é meio isso. Uma dúvida minha, assim, como que foi o Hum. processo com o seu marido? Do que Ele vir pra cá? foi Foi bem tranquilo também? simples. Foi. Ele trabalhava. Meu marido, ele trabalha na área também. Ele não exatamente igual a eu, mas ele trabalhava na TV Record antes de vir pra cá e ele fazia os cenários em Unreal. Então ele veio pra cá e ficou trabalhando ainda pra Record. Só que pra ele o horário tava horrível, porque ele tava tendo que acordar 2 horas da manhã aqui, né? E ele saía do trabalho tipo às 9 da manhã. Era tipo isso, das 2 às 9 da manhã. Então ele tava fazendo turno de madrugada, que no Brasil era um horário normal. E mas ele ficou 2 semanas. E falei, Taylor, faz o seguinte, começa a enviar os currículos aí, ó. Um amigo meu trabalha em tal lugar, manda e tá precisando de gente lá, manda lá. Aí ele mandou, é, uma empresa chama Titmouse. Ele mandou e ele foi contratado. E assim, hoje ele tá trabalhando pra Nickelodeon, fazendo Baby Shark, Ai, que né? legal. Então, e ele tá adorando, assim, para ele tá sendo bem bom. O fato de eu ter vindo pra cá com Work Permit, essa é a maior diferença entre Estados Unidos e Canadá, tá, gente? Como eu vim com Work Permit, meu marido ele tem o direito a ter um Work Permit, então ele vê podendo trabalhar. Nos Estados Unidos, dependendo da forma que você vai, às vezes marido ou esposa não pode trabalhar e isso acaba sendo muito frustrante às vezes pro outro lado do casal, né? Sim. Mas assim, graças a Deus, no nosso caso, deu tudo certo e ele já tá trabalhando aqui. Foi muito rápido, a gente ficou até meio espantado.
Mas assim, foi tão rápido da mesma forma que eu fui contratada. E então, não sei se é o padrão daqui, não sei se é, ou se foi caso à parte, mas o que importa é que deu certo. É um momento quando a sorte decide É, bater na sua porta. isso, eu acho que é, porque o mundo é o caos, né? Tipo, Tem hora. então hoje, É que eu não nem a sei, gente. talvez foi isso, foi o momento O certo. momento certo, é que nem a gente. Eu te falei, né? O Dejame estava estudando francês pra gente ir pro Canadá. Aí Olha apareceu lá. a vaga aqui pra ele na Inglaterra. Aí a gente vai parar aqui. Sim. O seu Digão, o nome. Peraí, que alguém falou alguma coisa. Ah, vocês entendem quais são os requerimentos daquele visto de talento extraordinário para ser contratado? É bancada isso para uma empresa? Então, o visto extraordinário que você tá falando, ele tá falando do O1, vistos para habilidades especiais. Esse visto é americano, tá? Aqui no Canadá é o W1. No Estados Unidos é o O1, aqui no Canadá é o W1. Isso, é. Ah, é um pouquinho diferente. O do Canadá eu precisei fazer, eu expliquei lá no começo do vídeo que a empresa me deu toda a papelada e eu precisei fazer toda uma aplicação num sistema do governo e eu precisei receber um convite do governo para imigrar, tá? Então esse foi a versão canadense. Aí no americano, eu não sei, é melhor perguntar pra alguém que, que fez esse É, processo, porque eu não, eu tô do aqui, né? americano também não sei não. Mas eu, Só eu sei só da sei dessa Inglaterra. diferença. Eu só sei dessa diferença, que do lance de marido e esposa, né? Deles poderem trabalhar. Que Sim. um americano, ele não dá direito pro esposo ou esposa trabalhar. E aí só vai uma pessoa. O E é que muito mais triste perguntaram? isso. É muito triste, porque né, são pessoas, gente, são duas pessoas. Pelo amor de Deus, né? Seu As Digão. pessoas têm vidas. Ah lá, o seu Digão. Quanto ganha um Senior Characterized? Que carro dá pra comprar? Eu não tenho carro. Eu tenho uma Tururu. bike, seu Digão. Aqui, eu comprei uma bike porque o Vancouver, ele é uma cidade toda é, organizada pra quem quer andar de bike, então eu comprei uma bike. A gente tá querendo É, comprar uma bike aqui também. Mano, o transporte público daqui o transporte é público faz maravilhoso. tudo. É, tipo, não faz Exato. sentido. Mais pra frente eu penso em comprar um carro, mas eu não sei qual comprar ainda. Não sei, eu não tenho carta. Eu não tenho carta, tem que tirar, tem que tirar carta, meu filho. Ó, vamos lá. Quanto ganha um sênior? Depende da empresa, porque é bom pesquisar no Glassdoor. Quando eu entrei, eu pesquisei no Glassdoor. Não tinha, acho que, não lembro se tinha vaga de sênior. Mas tinha acho que vaga de mid ou de alguma coisa assim. Então eu meio que fiz uma pesquisa de custos de vida no Canadá para pedir meu salário. Porque para pedir salário aqui, você não segue assim, eu quero ganhar tanto por mês. Não é bem assim. Você vai pagar uns impostos bem altos que são descontados todo mês do seu salário, né? Então, você precisa meio que calcular para saber quanto você vai receber no líquido. É líquido, né? Que fala? Não lembro no Brasil. Quando você vai receber o cash mesmo, né? Porque a outra parte, ela vai tudo para taxes. Taxes é o que vai ser, vai direto para o imposto de renda. E isso pode retornar uma quantidade para você depois quando você usar o imposto de renda. Sim, isso é muito burocrático, gente. É muita coisa. Porém, é uma forma como o Canadá funciona. O governo cuida de tudo, entendeu? E então faz jus a gente pagar essas taxes todas, porque a escola aqui é pública, sabe? Se eu quiser ter filhos um dia, escola é pública, hospital é público. É tudo público, gente. E é cuidado, assim, sabe? Dá pra ver que eles estão trabalhando. Então, eu nem reclamo. Tá tudo incluso. É tipo isso, tá? Tudo tá incluso. O que mais falaram aqui? Quanto ganha?
qual carro. É, no Brasil deve ser o B1. Sobre o A1 dos Estados Unidos, você precisa a empresa aplique com a ajuda de um lawyer? Ah, ele tá explicando. Tá. No caso, a empresa te manda. Ah, no caso, a empresa te manda a papelada pro visto, mas tem que fazer aqueles trâmites de visto normal pra prova em inglês? Sim, Tem que precisei fazer. fazer a IELTS. Tem. Eu precisei, O sim. DGM também Sim. teve que fazer. Teve que Sim. comprovar inglês, tudo, pra vir Precisei aqui pra comprovar. Inglaterra. Precisei, porque como eu precisei passar por uma análise do governo, tipo, foi meio É, isso. Mas o meu processo, pelo menos, ele já dava direito de eu ser residente, de eu dar entrada na residência permanente, né? É por isso que eles pedem inglês. Eles pedem já pensando no futuro. Ah, você vai vir trabalhar, mas a gente vai convidar pra você já ficar, tá? Só que você tem esses outros requisitos pra ficar. É meio essa ideia. É, que mais? É que eu quero ser bancado. Todo mundo quer ser bancado. é. Quero Oh, que minha mas empresa isso me puxe e me ajuda. ajude na. É. Nossa, mas ajuda. A gente só recebeu o dinheiro da realocação quando a gente Hum. chegou aqui. Eles falaram, vocês vão ganhar tal valor, vão receber tal Uhum. valor. Mas quando vocês estiverem aqui, ou seja, tudo que a gente teve que resolver estando no Brasil, a gente gastou em real, saiu caro Hum. pra caramba, muito É, caro eu mesmo, também. mas a gente pagou tudo, beleza. A gente chegou aqui, tipo, quase sem nada, e porque a gente gastou muito, né? E aí, quando a Hum? gente chegou aqui, a gente teve que esperar 2 semanas ainda para poder receber o dinheiro de relocação. Aí, quando a Sim. gente recebeu, chega a gente, ai, finalmente. Aí a gente começou a procurar aluguel. É. Ah, porque antes Eu disso não não dava. recebi o meu, eu não recebi ainda o meu valor de Sério? realocação. Até hoje? O que eles explicam é que eu tenho que colocar o valor de realocação no imposto de renda e isso vai ser rebatido pelo próprio governo. Vamos esperar, espero que dê certo. Sim, bem É, diferente. então, é aí É, que eu falo, as regras diferentes, né? sim. Vamos lá. Faz um portfólio e se promove na internet. Se você tiver prêmio, você já pode tentar o On. Veja que ganhar prêmio nesse contexto é você simplesmente participado em algo que foi reconhecido e foi premiado. Imigrante paga mais imposto, é isso? Não, não, a gente não paga mais imposto. Todo mundo paga imposto igual. A diferença é cultural mesmo, né? É porque é o normal aqui. Nos Estados Unidos, você não, eu acho que você não paga a mesma quantidade de imposto, mas lá você não tem as coisas que funcionam para você. Aqui a gente tem medicina, né? Tem SUS, nos Estados Unidos não tem. Se você quebrou uma perna, você vai provavelmente se ferrar financeiramente. É diferença de governo, gente, porque o Canadá ele tem ainda um histórico europeu maior aqui, É. tá? Entendeu? Então ele tem algumas coisas que assim, que nem o primeiro-ministro aqui é o Trudeau, mas a nossa rainha é a rainha Elizabeth. Então a minha rainha é a mesma rainha que a da Vicky. É isso. Ela é É. dona de tudo, essa mulher, né? E não mexa nos patos. Já viu essa lei que você não Não, pode. mesmo Não. no É, se pato. você matar algum pato, algum cisne, você vai ser. Vai ter que responder pra rainha. Porque todos os patos e cisnes são dela. Aí aqui tem um monte de parque, que tem um monte de cisnes e patos e Sabia disso. tudo da rainha. Ó, ontem eu passei em frente a uma loja chinesa, tinha vários patos com o pescoço enrolado lá, pendurado, morto, É, então horroroso. isso aí não Foi a primeira acontece. vez que eu vi isso, eu falei, gente, que que bizarro. É, Canadá é e- rebelde, então. Não, tem uma comunidade chinesa muito grande aqui, então, né, alguns lugares se parecem bastante, assim. É, que mais? Gente, o Canadá tem muito imposto, socorro. Mas já falei, isso é voltado pra você. Você tem um monte de coisa que tá incluso. Sei lá, vamos dar um exemplo. Se uma mulher ficar grávida, o governo vai pagar durante um ano pra ela um salário de US$ 1.200.
não sei, elas voltam. Você entende que o imposto volta. No Brasil a gente não tá muito acostumado com isso porque, Não volta. infelizmente, Você paga infelizmente imposto, a não gente volta. só é defasado o tempo todo. Então, eu entendo que você se preocupe com isso, mas aqui tem retorno. É, Marcos, você tá há quanto tempo no Canadá? É 4 meses, Marcos. Mas eu sou uma pessoa que pesquisa muitas coisas, tá? Pesquisa, vai atrás. Então, tô falando do que eu já vivi também. Você precisa comprovar uma habilidade extraordinária, não necessariamente um prêmio. Ah, ele tá falando de outra coisa, tá falando de um. Quebec fica no Vale Canadá. lembrar que Quebec é verdade, Jean, porque lá eles têm umas leis próprias mesmo. Tô procurando construir isso, se eu bancar isso sozinho, minha renovação eu não teria dinheiro pra isso. Comprar. Foi difícil a primeiro momento acompanhar o ritmo de produção do estúdio? Sim, no começo. É porque no começo, na verdade, os leads, eles estão passando pipeline pra gente. Então a gente passa por um pequeno processo de aprendizado para pipeline para o estúdio. Mas assim, falar que eu não consegui fazer, não, eu consegui fazer tudo. É só o tempo de aprender as coisas que eles precisam. Sim. Brasil que tem muito imposto. A quantidade de imposto do Brasil e daqui é até considerável, quase a mesma. A diferença é que aqui você tem retorno maior. É. Isso é bom até você pesquisar um país que tenha mais o seu perfil até. Tem muita gente que reclama muito da imposto no Canadá, mas tem outros países que têm imposto mais baixo e que tem outro perfil, sabe? Por isso que é legal dar uma olhada em vários países antes de ir, né? A não ser que tenha sido igual o nosso caso, né? Que apareceu a oportunidade aí no Canadá, deu certo e aqui pra gente é a mesma coisa. E, Então, é meio difícil falar assim, se você tá indo artisticamente para algum lugar, você ainda querer sair escolhendo. Não é necessariamente vai funcionar, né? sim, Então, às vezes a gente tem que tá aberto para entender outras coisas, assim. sim. Mas. Mas sim, pesquisar politicamente um lugar é importante, tá? Porque Entender. você é contra, não sei, às vezes você não tem a ver com a política daquele país. Então, mas aí é uma questão de qual é a sua filosofia, entendeu? Aqui, pra mim funciona. Ponto, entendeu? É. Se eu ficar comparando com os Estados Unidos que tá do lado, eu vou achar um monte de contra dos Estados Unidos. E, e é isso. Então depende muito, tá? É pessoal. É isso, gente. E o que mais? Tem mais alguma dúvida? Vamos fechar? Vamos ver aqui. Hum, não, não tem mais nenhuma dúvida. Tem uma dúvida? Não, O só o pessoal conversando. alguém falou aqui do amigo de Montreal. Então, assim, tem várias formas de vir. Eu não precisei fazer isso. Foi uma empresa que me contratou. Então, me tornei uma profissional no Brasil e fui chamada. Isso também. Então, vai muito do que você precisa. Bom, Beleza, gente? então é isso, gente. 2 horas e 20 Tá bom de já, né? live, bastante tempo. Eu não vou tentar bater Rafa Souza aí, não. Não vai não, eu falei pra ela, gente, do Rafa e do Rodrigo, que ficaram oito Que ele horas ficou aqui. 8 horas e meia, gente. Nossa senhora. Não. Aí tem que combinar só um dia pra isso. Tira aí Eu o domingo não vim inteiro. preparada. oito Hoje horas. eu nem abri arquivos, não abri nada. Deixa pra isso pra um outro dia. Ai. Então é isso, Nath, gente. quando for pro Canadá, leva o pão de queijo pra você. Traga, por favor.
Eu adoro pão de queijo. Eu comia quase toda semana aqui, não tem. É, Vende pão de aqui, queijo aqui, mas eu não vou tão atrás pra ficar comprando também. aqui eu tô tendo um Mas problema que as comidas têm muita pimenta. aqui também. Eu não sou muito fã de pimenta. E Estados Unidos também, tá? Se eles amam a pimenta, aí tem É, tudo mesmo. É isso, gente. Beijo pra todos. boa Obrigada, Vic. noite. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Espero que você possa vir outra vez no futuro. Já fica aí o convite em aberto. Combinado. Aí na próxima a gente pode fazer alguma coisa mesmo. Modelar mesmo. Não Sim, sei. com E só certeza a gente pensa em alguma coisa. jogar papo fora. É, Tá bom? eu amei. Aham. Muito obrigada. E, gente, boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Vou encerrando aqui. Até mais. Até mais, gente. Obrigado.